Estamos no Cumbuca do livro Graça Transformadora, agora capítulo 2. Vamos falar sobre o período antes da lei. Vamos falar que havia graça antes da lei, havia um prenúncio da plenitude da graça que viria muito tempo depois também. Começando aqui então, no capítulo 2, ele começa falando a respeito desse período que aconteceu desde o início da humanidade até a chegada da lei de Moisés, falando dos tempos iniciais da humanidade, então, com Adão, Eva, os primeiros filhos, as primeiras gerações, até chegar a Abraão, a promessa, passando depois ainda por José e toda a geração que cresceu no Egito. Então, todo esse tempo que antecede a lei é o assunto desse capítulo de agora. Mas antes da gente entrar realmente no capítulo, eu gostaria de citar um ponto importante que eu esqueci do primeiro capítulo, quando ele fala a respeito do entendimento correto da graça. Já no finalzinho ele fala da importância de termos uma macrovisão de toda a doutrina da graça. Não só com relação à graça, mas qualquer doutrina bíblica, mas especialmente no livro que a gente está agora, nesse assunto, falando a respeito de ter uma visão abrangente, completa sobre a graça, a importância disso. E uma coisa que ele cita, e ele finaliza o primeiro capítulo colocando essa frase, é a seguinte: nós não temos como entender e como compreender a graça, a plenitude dessa graça que nos trouxe justificação, sem que antes a gente entenda a lei que nos encerrou sob condenação. E ele vai abordar isso ao longo dos próximos capítulos, e esse é um gancho importante da gente entender. Por isso que ele começa esse capítulo falando sobre o período antes da lei, porque a gente vai falar um pouco sobre lei daqui em diante, principalmente no próximo capítulo, né, falando sobre prazo e propósito da lei. Mas a ideia é, a gente precisa compreender qual era o propósito da lei para que a gente entenda a necessidade da graça. Nesse capítulo, ele abrange então um ponto que é: Deus sempre quis manifestar a graça em todo o início. O projeto do Senhor sempre foi manifestar a plenitude da graça à vida do homem, dando salvação. Mas isso foi progressivo, isso foi ao longo do tempo, ao longo desde a criação, ao longo das dezenas, centenas de anos que vieram depois. Deus veio se revelando de uma forma cada vez mais profunda até se tornar plena na pessoa de Jesus. Como Paulo escreve, né, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus vinha desde o início se revelando. E aí ele passa então a falar sobre esse período antes da lei. Só que para a gente ainda falar de lei, a gente tem que falar qual é o ponto principal na vida do homem que exigiu da parte de Deus dar uma lei e que depois exigiu ainda a manifestação de uma graça. E a necessidade que surge, o problema inicial, é o pecado. Então ele começa falando a respeito disso nesse capítulo 2, antes da lei. Ele já começa falando a respeito de como que o pecado, ao surgir no Éden, com Adão e Eva, ele também passa a ser transmitido para toda a humanidade. É interessante como ele trata disso, porque ele trata inicialmente a respeito da natureza do homem. E ele aborda esse assunto falando o seguinte, que na criação do homem, que foi feito à imagem de Deus, nós herdamos dois elementos principais. Quando a Bíblia fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós herdamos dois elementos principais da pessoa de Deus, da natureza de Deus. E uma delas é a natural, é uma coisa inerente ao ser humano já, que nos habilita
e nos dá certas faculdades. Então nós temos intelecto, nós temos sentimento, nós temos vontade. Isso aí são coisas naturais da nossa existência, né, da nossa natureza. Esse é o primeiro elemento que nós herdamos da imagem de Deus. Temos intelecto, temos sentimento, temos vontade. Mas há um segundo elemento que nós herdamos também, que ele não é natural, ele é moral. Então, esse segundo elemento, ele já parte para um aspecto de que o homem ele tem inclinações corretas quando ele foi criado. Ele tinha inclinações corretas. Ou seja, ele tinha uma tendência, ele era propenso, ele tinha uma propensão e ele tinha uma disposição para realizar aquilo que era certo, aquilo que era correto. Essa moral que habitava dentro do homem, ela era correta, ela era justa, ela era perfeita, conforme Deus havia deixado da sua imagem.
não só essas promessas a respeito da sua herança em Canaã e de que a sua descendência seria muito numerosa, mas Deus prometeu também a respeito de uma salvação que viria para todas as nações do mundo. Deus promete que nele seriam benditas todas as nações da terra. E a palavra fala que também o evangelho foi anunciado a Abraão. Então ele entra nesses detalhes aqui, começando falando a respeito da revelação de Cristo, no episódio do sacrifício de Isaac, em que Deus requer de Abraão que ele sacrifique Isaac. E naquele episódio a palavra diz que Abraão viu o dia de Cristo. E o autor fala a respeito de como que ele viu esse dia. Ele viu o dia do nascimento de Jesus? Não. Ele viu o dia da sua morte. Morte e ressurreição. E foi um momento interessante quando, em dois momentos, ele tem essa percepção. Um é quando Isaac pergunta: aqui está a lenha, estão todas as coisas preparadas, mas onde está o cordeiro? O cutelo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E aí Abraão responde: Deus proverá para si um cordeiro. Quando ele responde isso, ele não tem em mente, naquele momento dessa resposta, que Deus vai providenciar um cordeiro no lugar de Isaac. O que, na verdade, é muitas vezes o que a gente pensa. Deus proverá para si um cordeiro. Ele não pensava que Deus providenciaria um cordeiro no lugar de Isaac. E como é que a gente sabe disso? Porque no Novo Testamento a palavra fala, no livro de Hebreus, que Abraão cria que mesmo que ele matasse Isaac ali, Deus era poderoso para o ressuscitar dos mortos. Então, a fé que Abraão teve não foi que um cordeiro entraria no lugar de Isaac. A fé que Abraão teve foi de que mesmo que ele executasse a ordem de Deus, Deus o ressuscitaria dos mortos, porque a promessa estava sobre ele. Mas quando ele responde que Deus proverá para si um cordeiro, já que não era em Isaac que ele estava pensando, ali estava no coração dele a revelação de que no futuro Deus, pela vida de Jesus Cristo, providenciaria um cordeiro para o mundo todo. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele fala a respeito dessa revelação de Cristo. Jesus fala a respeito dele, né, que Abraão viu o meu dia e se alegrou. Ele fala também que Deus revelou já manifestação de graça também, da graça. Revelou a Abraão a respeito da inclusão dos gentios, né? Ele fala que em Gálatas, Paulo escreve em Gálatas 3, 7 a 9, que Deus justificaria os gentios pela fé e pré-anunciou o evangelho a Abraão. Então, Deus já pré-anunciou o evangelho a Abraão. O que é o evangelho? O evangelho é o anúncio das boas novas em Jesus Cristo, de que nós temos uma salvação de graça, pela graça, né? É pela graça, mas não foi de graça, porque houve um pagamento com alto preço. E esse anúncio Deus já havia feito a Abraão. A última coisa que ele comenta antes de juntar as peças finais no capítulo é sobre a justificação pela fé. E ele fala como é que Abraão creu em Deus. O texto da palavra diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Foi o fato de Abraão crer em Deus que o fez se tornar justo diante de Deus. Não foram as coisas que Abraão fez, mas foi a sua fé. Foi a forma como ele creu em Deus, na promessa que Deus fez, que o tornou justo diante de Deus. E ali estava o início de como é hoje a salvação na vida de todos nós, também pela fé. Não é o cumprimento da lei que nos dá salvação, não são as nossas boas obras que nos dão salvação, não é porque eu sou uma boa pessoa que eu vou merecer salvação. A salvação, ou seja, a expressão que ele usa aqui, e Paulo usa muito, a justificação diante de Deus, é pela fé. Quando nós cremos em Deus, cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, que Deus o enviou ao mundo para morrer pelos nossos pecados, quando nós cremos nisso, é que nós nos tornamos justos diante de Deus, é pela fé. E aí ele fala que, cita esse exemplo de Abraão, né, que ele creu e isso foi imputado como justiça, e ele cita um outro texto de Romanos que é muito interessante, Romanos capítulo 4, de 9 a 16, é um texto maior, não vou ler ele todo aqui, mas eu vou ler só um trechinho que diz assim,
que a descendência viria, a descendência da salvação, no povo que fosse salvo, seria salvo pela fé, diz assim, pois se os da lei é que são os herdeiros, ou seja, estava falando de Israel, né? Se só Israel eles são herdeiros só porque é da lei, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Verdade, porque Israel achava que eles eram o povo eleito de Deus. Eles achavam que a salvação era só para eles, porque eles eram o povo que tinha a lei de Deus. Eles eram o povo que Deus deu essa lei no Velho Testamento. Eles eram a nação sacerdotal. Eles achavam que a salvação era por isso. Mas aí Paulo escreve, se a salvação fosse por isso, se a salvação fosse por causa da lei, a fé está anulada, acabou a fé. Não precisa de fé para nada. Se só a lei é o requisito para a salvação, anulou-se a fé e a promessa também. Fala que cancela-se a promessa. Cancelou a promessa. Deus fez uma promessa a Abraão e essa promessa está cancelada se só aqueles que têm a lei de Moisés é que são salvos. Então não é pela lei. E aí ele continua e diz assim, essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça. A graça. Então, no plano de Deus, a nossa salvação ela é pela fé, para que seja segundo a sua graça, não no mérito de homem nenhum. Então ele avança e fala um pouco disso, a gente vai comentar um pouco mais sobre justificação pela fé mais à frente. E no final do capítulo ele resume aqui, juntando as peças, e ele coloca aqui, então, um pouquinho de tudo que eu falei, fazendo um resumo. Primeiro, o homem pecou e passou a ter necessidade de um futuro salvador. Sim, desde Adão e Eva, quando eles pecaram, toda a humanidade herdou o pecado deles e passou a ter necessidade de um futuro salvador. E desde o Velho Testamento, desde antes da lei de Moisés, segundo ponto, ele fala que a obediência era necessária. A obediência era necessária. Embora não sejamos salvos porque obedecemos, mas nós obedecemos porque fomos salvos, é uma consequência. Ainda assim, é uma consequência que se mostra como necessária porque ela evidencia uma fé verdadeira. Se você tem uma fé verdadeira em Deus, você obedece à sua palavra. Se você não obedece a sua palavra, a sua fé não é verdadeira. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Então ele fala que a obediência já era necessária mesmo sem existir uma lei escrita. Quando Deus fala com Abraão, ele fala assim, de sua parte disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você quanto os seus futuros descendentes. Guarde a minha aliança. Quando ele mandou guardar a aliança, requeria dele obediência. Também depois, já no Novo Testamento, ele cita um outro texto, 1 Pedro 3,20, falando a respeito do povo que vivia na mesma época de Noé. Ele diz assim, há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Então, a Bíblia já está acusando a desobediência deles no tempo de Noé. Mas desobedecer o quê, se não tinha lei? Então, assim, Deus já requeria do povo uma obediência pela fé e que o povo obedecesse e vivesse em santidade, mesmo sem lei. Isso já era um prenúncio do que Deus ainda faria depois. Já havia uma manifestação de uma graça, mas a fé movia também a obediência. E por fim ele cita aqui que a fé também era necessária antes da lei. A fé era necessária, as escrituras são claras com relação a isso, principalmente Carta aos Hebreus, capítulo 11, que é o capítulo da Bíblia que mais fala sobre fé, que fala vários exemplos, né? Mesmo antes da lei de Moisés fala, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que Caim, pela fé Enoque andou com Deus, pela fé fala de Noé divinamente avisado. Então, ele cita vários personagens que pela fé obedeceram a Deus e foram agradáveis a Deus e alcançaram justiça. Foram perdoados os seus pecados, justificados diante de Deus porque creram, né? Isso já era manifestação de uma graça. Não era pelos seus méritos, mas eles alcançaram isso pela graça de Deus, manifestando fé na pessoa do Senhor. As últimas duas coisas que ele cita é a pregação da justiça já acontecia, mesmo antes da lei, quando a Bíblia fala que Noé ele era pregador da justiça, né, quando ele foi salvo, 2 Pedro 2,5, então ele já anunciava ao mundo a justiça de Deus. E, por último, o plano divino sempre incluiu os gentios, sempre.
Desde todos os tempos, desde o início, Deus sempre tinha um plano de salvar, de estender uma salvação ao mundo inteiro, não somente a Israel. E muito antes da lei de Moisés, isso já estava claro, desde Gênesis 12:3, né, quando ele diz que em Abraão seriam benditas todas as famílias, todos os povos da terra, que o evangelho seria para todos. E isso se confirmou no Concílio de Jerusalém, já no Novo Testamento, em Atos capítulo 15, quando ficou entendido isso de que havia uma igreja, havia um povo que Deus estava separando, que não era simplesmente um povo consanguíneo de Israel, não era só quem era descendente de judeu que herdaria, mas a salvação que Deus estendia era para o mundo todo, para todo aquele que cresce no nome de Jesus. Aqui ele finaliza o capítulo e ele diz que, finalizando esses fundamentos do primeiro período antes da lei, agora a gente passa ao próximo capítulo, capítulo 3, falando sobre lei de Moisés, que ela tinha um prazo e ela tinha um propósito. E a gente vai entender isso no próximo capítulo. Mais uma vez, se você acha que esse conteúdo é relevante para você, se você gostou do estudo que a gente fez, participe com a gente, comente no vídeo, comente o que você entendeu, comente algum ponto interessante que você achou. Se você teve a oportunidade de ler o capítulo ou em algum momento futuro, quando você assistir esse vídeo, se você já leu o livro, se você está lendo o livro, comente também o que você está achando, compartilhe as suas experiências, vamos crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Que Deus te abençoe.